primeiramente nos são direcionadas. E ante o interesse de nossos corações com a mensagem de vosso Filho e nosso amado Mestre Jesus, suplicamos amparo aos nossos espíritos ainda ineficientes, a fim de que saibamos e consigamos não apenas a assimilação do conteúdo que nos for dado, como também aquela capacitação de envolvimento no dia a dia com esses padrões, melhorando-nos vibracionalmente e dando aquela cota que nos é pertinente. Pedimos, Senhor e Pai, que nos fortifique interiormente, ampare o nosso esforço e que possamos, com esta ajuda, alcançar o instante de interromper a nossa reunião com alegria e a paz nos corações. Nós estamos em pleno encaminhamento do capítulo 2 de Gênesis. Temos feito a leitura inicial e vamos fazê-la a partir do versículo 4 desse capítulo 2. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cusê. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rei é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós estamos ainda às voltas com os versículos 6, 7, 8. E o sexto, após ser mencionado no anterior sobre a questão da chuva, e definindo que não havia homem para lavrar a terra, o sexto define que um vapor porém subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então é importante levar-se em conta
com esta colocação que nós vimos. Quanto a esse vapor subia e regava a toda a face da terra, a definir que isso é aquela fundamentação da linha repetitiva que nos auxilia a entender o próprio mecanismo da projeção espiraloide da evolução. É o que acontece com a água. Ela desce irrigando, tangibilizada nas gotículas, não é isso, normalmente, nas suas moléculas, e sobe na forma de vapor. Então parece que é uma coisa que foi mal feita. Sobe e desce na forma de chuva. E nesse movimento constante é que vai havendo sedimentação do processo, que é capaz de sulcar a intimidade dos elementos que estão sendo os visados nesse encaminhamento. Então, qualquer educador que tiver pressa relativamente ao seu educando, ele não está preparado e pode pedir aposentadoria ou descanso, porque ele não entendeu o que é aprendizagem. Aquele que fala que a Manuel está repetindo ali, já ouvi falar isso, se ficar impaciente, não entendeu o que é aprender. Porque quando você pega um assunto para desenvolver, você lê no mínimo 90% da obra que você já conhece. No mínimo. Quando você pega 10% de pontos que tocam a sensibilidade para projetar em novos ângulos, é muito. Especialmente na área espiritual. Se tratando dos campos temporais da vida, das orientações de fora para dentro, você pode, num livro, pegar tudo 0 quilômetro, tudo novo. Você não conhece biologia, começa a ler biologia. O primeiro livro é 90%, sempre tudo que você tem que aprender mesmo. Mas não é aprendizado, é toque de referência para o aprendiz. Agora, o regime da fixação do conteúdo, ele tem fundamentação repetitiva. E os que não entendem isso é porque não estão sabendo associar. A gente passa 365 no ano 2007, levanta e deita, levanta e deita, levanta e deita, levanta e deita. Até que a gente começa a aprender o que é dia e o que é noite, o que é trabalho e o que é reflexão, o que é atuação na aprendizagem e o que é fixação do conteúdo aprendido. É assim que nós temos que levar. Não há pressa. A paciência divina é algo que está em pulsação no universo. Então vamos ter essa ótica. É preciso insistir. E nós temos milhões e milhões de espíritas que leram o livro dos Espíritos só. Que faz palestra para todo lado, trazendo o que ele sente, o que ele pensa. Não quer dizer que está errado, não. Pode até ter um conteúdo antigo, tudo bem. Não é isso? Mas ele tem que constantemente estudar. A pessoa conta isso assim num plano, essas coisas. Pode jogar com tudo. Ah, não, não sei o que tem água, então me dá assim. Mas é a outra. É mesmo? Doutor? Já é. Aqui, ó. É. Não, mas é essa. Sim. Então nós estamos lembrando para vocês esta necessidade. Vocês não se assustem não. Podendo trazer as coisas que possam facilitar é bom. Então normalmente, nesse processo que envolve aquela acomodação natural de um conteúdo no coração de quem está aprendendo, ele pode até diversificar a instrumentalidade didática, que é uma coisa. Ele não pode mudar o conteúdo. O conteúdo pode ir se tornando lento e gradativamente mais perceptível. Não só no campo da ótica, pela atenção, que é a árvore agradável à vista, isso é condição de instrumentalidade didática.
Porque o agrado nos rejubila de início, mas o que nós queremos dar é o gosto do fruto. Esse o fruto é que alimenta, o fruto sustenta. Então, o agradável nesse sentido, que nós vamos ver de aqui em frente. Então, essa repetição, vocês não se assustam, não. Porque é por aí. Então, esse vapor subia e formava naturalmente com essa chuva, definindo aquele limbo, que não é mais o limbo puramente barro, aquele limbo representando os elementos para formar o organismo, mas é aquele também componente da psicosfera da Terra, que representa as emanações vibracionais de minerais, vegetais, animais e do próprio homem, que forma a aura da Terra. Então a aura da Terra ela está em movimento quanto à nossa aura. Só que a nossa aura se movimenta em movimentos, em dinâmica, vamos dizer, acentuadamente mais intenso, mais leve, mais natural, de acordo com o impacto íntimo nosso. Então, se a mente está vivendo um momento de muita dinâmica, a aura vira um campo de bombardeios magnéticos. Perceberam? Nós temos criatura que meia hora de vida ele bombardeia de todo lado. Tem hora que se bater uma foto está vermelha, de raiva. Tem hora que ela pode estar azulina de reflexão. Ou de coisa parecida. Então que ele mete a cabeça no plano teórico do equacionamento dos fatos, ela vai se amarelando. E além desse ponto natural do dia a dia, da regimentação de valores para o campo mental, e que vai ser caractere que conquista do coração do aprendiz, é quando ele começa a manter aquela coloração que vai alterando a sua tonalidade, a sua cor de maneira natural. Vai ficando fixada. Ele vai, mas volta para aquela cor. Ele entra numa movimentação intensa, daqui a pouco ela se acomoda e volta para aquela cor. Então, nós ontem ainda, na nossa atividade, nós comentávamos sobre isso, né, Leandro? Nós observamos esse ano. Então, na medida que nós vamos sedimentando o campo seguro de vida, de vibração, em que os anseios da consciência vão se acerenando pela capacidade vivencial do indivíduo, a cor fica mais suave, ela fica mais fixada, ela fica mais agradável, ela fica mais, vamos dizer, ela vai se tornando assim, natural. As palavras que estão usadas aqui, agradável, fruto, não é isso, uma árvore agradável à vista. Quer dizer, é aquele que não causa impacto com os outros e nos dá serenidade. Então, tudo isso pesa quando se fala desse ambiente da psicosfera da Terra. Então, cada planeta, como cada individualidade, tem a sua aura, tem o seu campo, que se convolve e que define o denominador das linhas irradiantes e reflectoras ou refletoras do nosso ambiente. Então, vamos ter em conta que há desde as condições pessoais no campo do indivíduo, um campo geral. Você entra numa casa, você sente quando você tem muita sensibilidade. Não é isso? Você sente num estudo, numa posição agradável de coração, ou de apreensão, ou de preocupação, ou de, vamos dizer, de prostração, ou de manifestações dolorosas, a cabeça dá uma dorzinha. Isso tudo acontece quando você entra no ambiente. E tem gente que nota isso mais ostensivamente de acordo com o seu grau de sensibilidade. Pode chegar, mas sair tão bem, até você sai e fica doido e ir embora, assim que o ambiente está carregado. Mas essa história de luz que lançou aí, a gente for tentar compreender que João disse que Deus é luz. Agora eu estou fazendo um parâmetro do seguinte, no começo da gente disse que no começo era o caos, né? A pergunta que eu quero dizer é o seguinte, é que nós não vimos ainda a expressão para definir a luz como efeito, não como caos. No caos tendo tudo
vamos dizer assim, como se fosse um buraco negro, quando a gente analisa aquela descida da onda, a subida e tudo, a gente, por falta de certo desconhecimento, podia pressupor que, como é que eu vou explicar? Que o buraco negro, ou a parte negra, seria, quando ela está descendo e subindo, esse efeito da luz, do buraco negro ou a luz, como a gente poderia definir a luz como efeito? A luz como efeito é um resultado, eu penso assim, é aquela que você fez uma transubstanciação dela pelo que você recebeu e colocou o seu conteúdo vibracional nela, certo? Então a luz causa é a divindade, a luz efeito é a nossa ação dentro dessa luz que nos clareia, é dentro disso. Então você, no fundo, você é efeito desta luz básica em Deus. Mas de outro lado você é causa de uma luz que está sendo levada para alguém. Então, você está trazendo um tema assim, bastante, vamos dizer, peculiar, mais aprofundado, que você tem que refletir mesmo no seu coração para você entender isso. Essa mecânica que nós estamos falando, de chegar e de sair em outra dimensão. Tem gente que aprenda por ter tropeçado no caminho. Perfeito? Aprendeu ali, vamos dizer, sobre os ditames da dor. Embora ele vai ver que aprendeu muito, não aprendeu. Recebeu muito instrumento orientador e não deu valor a ele. Então a luz passa para ele, mas ele não detecta a luz. Certo? A luz causa chegou. Então a criatura sofre, e isso é a razão do sofrimento. Por enquanto nós estamos aprendendo muito a assimilar a luz sobre o sofrimento. Então, é importante dinamizar a luz no nosso campo pessoal para que ela ganhe vida e nos dê paz. Voltando aqui. Perceber essa luz quando ela está passando, porque às vezes a gente pode estar no caminho, né, da busca. E porque eu fico lembrando quando o senhor falou, a luz passa e a pessoa não percebe. Aí me veio aqui a imagem de Judas, né, que esteve sempre ao lado do Cristo, e o Cristo inclusive desce aos abismos para buscá-lo, e ele não percebeu, tanto que é narrado, né, na mensagem Maria Dolores, que Jesus fala que só conseguiu adormecê-lo naquele momento. Então, quer dizer, era uma luz extraordinária perto dele e faltou ali recurso para que ele pudesse captar a detalhamento. Formou o Senhor Deus vapor na sua lâmpada para poder lembrar a capacidade de perseverar. Isso é que nós queríamos que esse versículo 6 permanecesse no coração nosso. Não se cansam de perseverar. Aqui, por exemplo, não se assustem. Muito do material que está trabalhando aqui, ou está sendo trabalhado aqui, uma parte para a nossa vida atual, mas um grande percentual para frente. Que nós estamos reunindo componentes, porque a gente acha que um conceito é feito com uma palavra que eu digo aqui, ou que um de vocês apresente aqui na cooperação extraordinária que vocês têm feito. Mas conceito não é resultado de um ponto isolado. Um conceito tem ângulos. Se você analisar ali é luz, se você virar um tiquinho para cá é treva. Nós temos sofrido muito por esperar dos outros aquilo que os outros não têm condição de apresentar para nós. E não compreendem a nossa mensagem. Jesus falou assim, por que não entendeis a minha linguagem? Por quê? Porque está com a soma de desejos interiores focado para mim. Nós temos pessoas com quem nós relacionamos que têm uma predisposição contra nós. Não adianta. E é irmão dentro de casa. É companheiro dentro de casa. Participa do mesmo almoço e do mesmo leito. Pode acontecer. Mas que você abre a boca, toma posição. E nós às vezes sofremos horrivelmente porque achamos que a pessoa está ingerindo. Quantas vezes as pessoas estão nos fazendo uma coisa que a gente acha que é por amor e por obrigação?
Então é devagar nesse caminho, com paciência. Há poucos dias a Anísio estava aqui, quem foi que apresentou a passagem de Paulo, lembra? Você mesmo, Anísio. Nós comentamos aqui, lembra? No sábado, você estava aqui também, que falou da paciência, não, da boa vontade. Foi isso? E que ele fala isso. Que às vezes está envolvendo, não é Pedro, não, é Paulo mesmo. Eu vou achar isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Achei que Anísio tinha notado. Aqui, ó. É no capítulo 12, versículo 15. Olha como é que Paulo encarava isto. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Para poder adotar isso, tem que entender o que nós acabamos de falar. 12, 15, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Querem que repete? Eu, de muito boa vontade, porque se não tiver boa vontade, tem resistência. E tendo resistência, ri. O que é mais triste quando uma pessoa ri para você. Atentamos. Quando a criatura olha para você, abraça e ri, mas faz assim dentro, assim. Certo? E a gente às vezes entra nesse jogo sem descobrir. É assim mesmo, velho? Vibração de resistência. Então está aqui. Eu, de muito boa vontade, gastarei na minha iniciativa e me deixarei gastar pela irreverência dos outros. E me deixarei gastar pelas vossas almas. Ele fala aqui como pregador, entre aspas. Mas não é pregador da mensagem o povão, não. É a pregação irradiante do coração daquele que ama alguém que está em volta. E me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Só pode ser Paulo mesmo falar isso, né? Quer dizer, quando a pessoa tem convicção do que quer. Tem convicção do que quer. E quanto mais sutil, e quanto mais consciente é a visão que nós temos para com as pessoas, mais a gente vai tentando auxiliar e sendo sempre cada vez menos suscetível às irreverências do meio do ambiente, das pessoas, dos fatos das coisas. Então, está aqui o registro. É assim, por esse processo, e que ele falou da luz lá, que a luz vai chegando. Ela tem um sentido periférico para o íntimo, até que ela começa a encontrar ressonância e começa a ser emitida por reflexão natural. Ok? Só uma colocação rápida, acho interessante o ponto colocado, porque me parece que, na medida que a gente entra nesse processo que você acabou de colocar, nós oferimos maior liberdade. E a liberdade, a felicidade nossa, ela é diretamente proporcional ao grau de liberdade que a gente tem, não no sentido de fazer as coisas da maneira que a gente queira, mas no sentido de se sentir livre, atuando no universo de uma maneira equilibrada e participante disso. Quanto mais você compreende o semelhante, mais livre você é. Exatamente. Quanto mais se compreende. Daí que é preciso ter essa paciência que ele usa. Eu observo aí a nossa boa vontade para com o outro, né? E nem sempre o outro está aberto para isso também. A nossa boa vontade em vencer a nossa inferioridade, enquanto nem sempre o outro está. Entendendo isso. Agora, sem querer filosofar, quem não ama não pode ter nem boa vontade nem paciência. É só estratégia. Estratégia para usufruto, no interesse pessoal. E tem muitos, infelizmente, inclusive a gente, se bobear, a gente mantém caprichos.
Nós temos uma soma enorme de caprichos na intimidade da alma. E para a concepção plena do amor, a gente tem que, às vezes, passar por determinadas experiências e provas muito difíceis. Bom, continuemos. Esse pó que nós analisamos, soprou em seus narizes, nós comparamos com o sopro que mantém a vida, a respiração, que é a ideia do sopro, mas todas as vezes que fala de espírito na sua elaboração mental, nas suas linhas radiantes da estrutura mental, a ideia é ar, a ideia é sopro. Não se esqueça, o Evangelho e o Velho Testamento, quando fala de ar, normalmente está falando, gente, entende, é o ar da vida mental, que você respira é pelo pulmão, em tese. Mas acontece que esse ar você está assimilando naquele respiro de profundidade vibracional. Kardec expôs isso para Nicodemos. A gente passa numa velocidade, ele às vezes não percebe. Mas eu vou me permitir lembrar para vocês no capítulo 3, que diz assim: Jesus fala com ele sobre o nascer de novo, nascer da água do Espírito, não é verdade? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe ter dito, necessário vos é nascer de novo. Olha no versículo 8 do capítulo 3 de João: o vento assopra onde quer. Agora é mais fácil pensar na ventania, né? O temporal. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem que associar para entender esse sopro, né? Então o sopro inicial não é nosso. A mente não tem como julgar para fora uma coisa que nunca foi incorporada ao espírito. Então todo ponto causal vem de onde nós não conhecemos e não sabemos. A mente não tem como. Não tem, ela não pode jogar para fora o que ela não tem lá dentro. Dá para o senhor botar isso em linguagem cristão? Dá. Porque, eu falo, dá comigo tranquilidade, porque você pega uma criatura absolutamente, vamos dizer, pura no campo das percepções. Não conhece nada, zero. Aí você joga, certo? Até o momento em que mexeu. Essa reação não é ainda num conteúdo. Essa reação passa a ser mecânica ainda. As primeiras reações são mecânicas. Então o que acontece? Esse processo da mudança mecânica da posição já rotulou dentro dela um caractere. Se eu virar para cá, eu faço assim. Você já tem essa concepção. Então o primeiro ponto que incorporou. Então nesse ponto incorporado por dedução, é que o elemento começa a regimentar conteúdo. E esse conteúdo regimentado, ele passa a representar o acervo de caracteres que vão te ajudar aos processos de dedução. Você começar a aprender e entrar no fluxo e refluxo normal da aprendizagem e da vivência. A função aprimora o órgão? Hein? A função aprimora o órgão? Podemos dizer que sim, né? Que vai havendo aprimoramento, né? Você não sabe o que é primeiro, seu órgão ou se é a função. Mas nós vamos notar que primeiro tem um impacto para que a pessoa institua componentes de defesa e de aprimoramento e de melhoria. Então os órgãos vão surgindo de acordo com as necessidades. Não tem que fazer um vasto aparelho respiratório num verme. Mas esse aparelho respiratório veio no tempo pelas próprias contingências do sistema lento da evolução. Como no decorrer, se eles foram formados, esses órgãos, pela evolução, nós vamos encontrar o seguinte: é que lá na frente a perda deles vai se dando de acordo com
desnecessidade de tê-los ainda conosco. Então, a questão mental é ponto inicial. E essa condição mental, de fora para dentro, envolve o mineral também. Pois é, eu ia perguntar onde o senhor situa recebendo esses impactos, essa individualidade recebendo esses impactos. Onde o senhor situa no espaço e no tempo essa mônada recebendo? Já desde que sai? Desde o mineral. Desde o mineral. Desde o mineral. Isso até onde nós podemos alcançar no nosso estudo. Mas antes também. Eu estou falando mineral onde nós alcançamos. Porque como desce nós não temos informação ainda. Só um bocadinho para ficar claro aqui. Então no mineral o André Luiz já define. A gente assusta quando ele fala que começa um processo desse envolvimento da força nervosa no mineral. Então não é o mineral, vamos dizer, o átomo constitutivo mineral, não. É a vibração envolvente dessas moléculas, desses átomos. Só um bocadinho. Eu não queria apertar demais não, mas tem gente que está cristalizada. Se a mente cristalizou, começa do mineral de novo. Mente cristalizada em componentes, em conceitos inamovíveis, não há quem aguenta. Tem que rolar através da esteira do tempo. Tem que sofrer calor e frio, radiação. E isso representa, só um bocadinho, Wagner, e isso representa, às vezes, para determinadas individualidades, séculos e séculos em que a criatura fica dentro daquela linha. O conceito básico, quando a pessoa põe na cabeça alguma coisa que ele não quer abrir mão, alguma proposta fechada, ele sofre. Os espíritos ensinam para nós que é preciso evitar cristalização mental, que ela é pejorativa, ela é complicada. É o fazer-se criança em Cristo, do capítulo 18 de Mateus, no versículo 1 em diante. Jesus colocou no meio dos discípulos, que eles perguntaram: quem é o maior? O maior é o que não cristaliza. Porque quando a gente aprende, tem que cristalizar, formar sistemas. Esses grandes sistematizadores, esses filósofos, coisas maravilhosas, mas estão presos na ideia. Está preso na ideia, ele é escravo da ideia. Então Jesus colocou a criança no meio dos apóstolos, dos discípulos, e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? E acrescentou: em verdade vos digo que se não vos converterdes, quebra a cristalização. Não é isso? E vos fizerdes. Então tem dois pontos. O converter é o desmonte da carga mental fixa. E o fazer é a reeducação. Se não vos converterdes e vos fizerdes como meninos, de modo algum, se querem confiar ao Evangelho, entrareis no reino do céu. Você fica gravitando, dá uma cabeçada nele lá e volta para o lugar. Torna não subida, ora chora, lamenta, grita, faz movimento, abaixa o sinal. Então é preciso ter esse coração aberto. Wagner, o que você queria dizer? Só uma frase, é o seguinte: o começo de arregimentar conteúdo, quando a pessoa muda de posição, parece que quando acabou aquilo que ela fluía de forma espontânea, não foi mais ou menos isso? Você para lembrar? Que a pessoa vai soltando, chega uma hora que dá uma chipada nela, digamos assim, ela muda de posição para começar a arregimentar. É o impacto da força nervosa, da força desse sopro aqui da vida, que no homem já é em outra dimensão. Mas lá vai havendo aquele, vai impactando, até que os próprios movimentos, as próprias forças que vão impactando, elas alcançam um plano de ressonância naquela individualidade. Mas não é uma ressonância mental que o mineral não tem. É algo assim do psiquismo, que começa, como diz lá, que a evolução vai se operando, que aquela espécie tem essas conquistas. Coloca na espécie,
e não na individualidade. Não tem isso aí? Não tem coisa nova que está chegando? Exato, então aquilo vai batendo, mas de maneira lenta e continuada no tempo. Até que houve o quê? Houve um processo de, não digo consciência, mas alterou a forma, o posicionamento, deu uma alteração no movimento atômico daqueles elementos. Então, houve reação. Eu senti necessidade de buscar mais assim, alimento mais. E todas as vezes que bate na gente qualquer coisa que nos, vamos dizer, desestabiliza do local que você está, você procura refúgio, você procura segurança. E no procurar refúgio, segurança, sustentação, você então, nesta hora de sustentação que você busca do desequilíbrio, mostra que alguma coisa aconteceu. Então, os espíritos chamam de impulso de sustentação no mineral. Vai sustentando esse tipo de conservação, né? Impulso, o que é impulso de sustentação? O efeito está vendo algo, tira da condição e vai despertar pelo processo da busca da sustentação. Até o elemento, por exemplo, está numa geleira fazendo esqui na neve lá. E às vezes aquele negócio dispara, ele deve estar doidinho em cima daquelas. Daquele, como é que chama? Aquele. Snowboard. Não é? Snowboard. E para poder escorregar pela neve abaixo, né? Então o que acontece? Você está procurando, onde é que eu vou parar? Ver se tem uma elevação para tirar. É impulso de sustentação. Que é automático, não é consciente. Consciente em tese à medida que vai avançando. Mas ele fica à mercê da natureza e procurando como é que se estabiliza dentro da natureza. Eu estou tendo dado essa volta filosófica para entender que é assim que nós fazemos também. Quando nós buscamos sustentação no nosso campo já consciente, nós não carregamos a mochila nossa do interesse. Eu quero pisar ali, mas não quero perder minha bolsa d'água que está aqui para tomar, não quero perceber? A instalação já fica. Eu quero frear o esquema, tá gostoso. Tá bom. Vamos lá. Só um bocadinho de Eudado. Fala, Leandro. Eu quero perguntar, a partir dessa reflexão dos sistemas não fechados, qual que é o seu conceito de ser vivente ou ser vivo? Nossa, tá meio pesado. Eu falei Fala alto, Pedro Zé. Estou perguntando qual que é o conceito dele de ser vivo e ser vivente. Ser vivo a partir dessa reflexão. Que ele seja de conceitos não fechados. Então o que é um ser vivo? Então o ser vivo é aquele que, por conceituação da bondade superior, das entidades superiores, sabe que tem vida ali. Tem vida. Ou algo, há uma existência, entre aspas. Ali. E nós fizemos, quando abordamos o assunto, uma diferença entre ser alma vivente ou ser vivente e ser vivificante. O vivente é o que vive. Ele é filho de Deus, nem sabe o que é Deus, nem sabe o que é filho. Agora o ser vivificante é aquele que sabe que é vivente porque conscientiza-se. Está fazendo um trabalho de quê? De autopromoção pessoal dentro das linhas. Por quê? Porque a grandeza que existe no ser vivo que ela está trazendo, que eu estou entendendo, não sei se eu vou ajudá-la. Mas o que acontece? Ele sabendo, desconfiando que ele é ser vivo e tem que transformar-se em ser, vamos dizer, vivificante, ele está entrando na posse das forças que o mantêm automaticamente vivo, para gerenciá-la também. Para gerenciá-la. Então um coração vive com o outro. Esse aqui, o segundo, é o ser vivo. Certo? É o elemento que é vivente, ele está vivendo, ele é vivo. Mas não tem consciência dessa vida. E o de cá, que às vezes veio para poder assessorá-lo, ajudá-lo, induzi-lo, auxiliá-lo, esse é o vivificante. Mas se ele é o preceptor, se ele é o educador aqui, o educando, a alegria do educador como ser vivificante é na hora que o ser vivo começa a entender que tem que lutar pela vida dele, não é só pela lei de existência, como é que chama na lei, do instinto de sobrevivência, nem tampouco da reprodução. Porque ele vai entrar não só no não matar,
Ele vai entrar, como Jesus fala, as palavras que eu vos digo são palavras, é espírito e vida. Então, vida, proporcionar vida. Então a pergunta, não sei se eu falo agora, que pode ter outros ângulos, mas há uma diferença do vivo e do vivificante, do vivente ou vivo, né? Eu estou no vivo mesmo. Estou no vivo dentro do sentido que nós guardávamos um conceito de que ser vivo era um ser orgânico. Um conceito fechado e sistematizado. Mas, então, a partir da sua exposição, eu poderia ampliar o meu sistema a tudo que existe. Porque no mineral já tem as primeiras forças nervosas indutoras. Sim. Aí eu estou querendo. Já entendeu? Entendi perfeitamente. É lógico que eu estou fazendo. Porque até dentro da doutrina existe aquelas correntes de pessoas que definem que o princípio inteligente ele realmente vai se tornar exuberante a partir do reino vegetal e não do reino mineral. Exatamente. Só que no mineral, para ele se tornar vivificante, é muito complicado. Agora, quando começa, por exemplo, no vegetal, na fotossíntese, já é um automatismo do vivificante. Porque elabora uma química em que ele se autossustenta, mas não mata o elemento em volta. Garante vida. É interessante. Quando Jesus fala, eu vim trazer a vida e vida em abundância, é além desse vivificante? Muito além. Porque nós temos que aprender aqui, dentro disso, quando eu falo aprender, porque nós estamos buscando isso também. Guardem. Nós estamos trabalhando em função da dualidade, da trindade no influxo da evolução. Mas não se alcança fatores superiores sem a lei da unidade por comparação. Então, o que ela falou aqui, o campo biológico, a célula está com vida lá. Certo? Mas uma molécula, um átomo mental também está impregnado de valores. Então a vida, no seu sentido de vida, não é isso? Havia, como é que ele fala, né? Vida em abundância define esse aspecto. Já não é mais o ato instintivo de viver. Então Emmanuel transforma esse ato instintivo de viver em ato instintivo de existir. E dentro desse ato instintivo de existir, emerge o processo vivificante da individualidade com Jesus. E para ser vivificante na dinâmica que ele participa dela, ele não pode tirar o semelhante. Porque se ele ficar encasulado, ele ama a Deus. Quando ele abre, ele sabe que o amor de Deus é dinâmico, que cada um está num lugar em que ele recebe de cima e ajuda de baixo. Então ele tem um papel cooperador. Sabe que deu? Isso não sei não, mas tem que aprender essa comparação. Só ampliar um pouquinho o que você está falando, eu peguei aqui na boca desse canal, porque Jesus sempre fala para a gente isso, exatamente isso que você está falando. E aqui na boca desse canal tem um espírito de uma festa que soltou o vinho, né? Certo. Ele pede então para poder esvaziar a talha, encher de água e aquela água se transforma no melhor vinho da festa. Sem dúvida. Então isso aí traz para a gente o nosso corpo. Nós temos que esvaziar o nosso corpo, o nosso eu, os nossos egoísmos, as nossas vaidades. Para quê? Para estar aberto a Jesus, aberto à espiritualidade. E a água que entra, que são as incorporações que vão entrando no nosso ser, que a gente vai se transformando em ser vivente, né? Vivificando, aquilo vai se transformar no melhor vinho da festa. Então ele dá exemplos, esses exemplos na Bíblia são maravilhosos. Você foi longe, Laís. Então tá bom. Vocês perceberam o sentido, né? Então as taças que vão encher de água é aquela água já que tem aquele cheirinho da água da mulher samaritana. Perceberam? Aquela que é capaz de transubstanciar-se no vinho purificante. Então, se nós sabemos que nós biologicamente precisamos da água, não é isso? Então, psiquicamente nós temos que ter essa outra água que é a água viva, que já é outro sentido. Então, para poder promover a vida do Espírito, precisa da água do Espírito. Porque Jesus fala assim, se beber da água que eu der, não é isso? Nunca mais. Então nós fizemos uma rodada interessante. Mas não é para ficar filósofo não, viu, gente? Tentar levar. Ô Deodato, desculpa, você fez assim para mim, não devia falar. Você já respondeu, porque nós somos criados simples e ignorantes, né?
ao longo do nosso caminho, esse conhecimento intelectual que nós fomos administrando, nós fomos complicando a nossa vida também com ele. Quer dizer que o caminho agora para nós é um retorno à simplicidade. Né? Ou seja, é nos tornarmos não só diminuir a ignorância intelectual também, mas principalmente a espiritual. Porque a gente faz um retorno à simplicidade. Em tese. Porque por enquanto os espíritos nos encaminham ao retorno de fora para dentro, como nós falamos dos impulsos de sustentação aqui, coisa parecida. Até que a gente vai começando a descobrir. Quando a gente começa a fazer um cursinho lá no plano espiritual para reencarnar, já estamos ensaiando os primeiros lances para o espírito vivificante. Como que diz o espírito, você vai voltar, mas dá uma mãozinha lá, facilita as coisas. Aí nós recebemos teoricamente, porque teoricamente é a cartilha que a gente recebe. E a vivência do conteúdo dessa cartilha representa a conquista efetiva. Nesse sentido. Os impactos que a gente está recebendo hoje nesse campo, por exemplo, eu fico muito entristecido com a dificuldade que eu tenho de superar certas dificuldades íntimas, apesar do conhecimento instaurado já. Então, eu recebo muito impacto consciencial, de fora para dentro, cobrança mesmo. Não sei se por causa da carga cultural da ideia de pecado ou coisa parecida, mas é o mesmo processo que se deu lá na retaguarda, quando eu recebi os impactos físicos. Exatamente, mesma coisa. E você tem sofrido, vamos falar para você para nos ajudar a todos. Você tem sido autêntico nas suas colocações, nas suas preocupações com você mesmo. Seja humilde até dentro da relatividade que você possui. Eu tento fazer isso. Humildade não é ser humilde, não. Humildade se engrandece quando eu estou consciente de aplicá-la. Vocês já estão entendendo. Eu almejo poder, vamos dizer, envolver a todos que estão à minha volta, mas de vez em quando eu tenho crise de resistência com a pessoa. Eu, às vezes, ainda sou lacônico quando eu tinha que ser mais analítico. Não acontece? Eu tinha que atender aqui e resolvo atender aqui depois. Então, a humildade, ela ganha corpo em mim. Quando eu aprecio, quando eu avalio essas posturas minhas e tento melhorar. A ter paciência. É isso que nós vimos do Paulo aqui. Boa vontade para com a nossa própria atividade. Porque não adianta você querer almejar um lance de N andares num só pulo, se você está preso a lastros que ainda são automáticos na sua individualidade. Porque você não é para pôr ninguém desanimado de subir, não. Mas toda a minha linha celular, todo o meu grupo de neurônios das N células que compõem meu organismo, elas têm uma vibração que é compatível com a minha faixa mental denominador. E ela responde com maior ou menor impacto. Então, se eu for uma criatura espiritualizada que reencarna, se eu der o comando assim, me alivia, elas aliviam. Eu sou capaz de dar um salto, vamos dizer, dar o salto tríplice lá daquele famoso lá, e vou fácil. Mas tem um que quanto mais carga coloca, menos distância ele pula. Não sei se estão entendendo, estou dando exemplo. Porque o corpo celular, ele não pode ser distante da minha linha mental. Pode? Senão vai ter um desarranjo a vida inteira. É assunto patológico. É igualzinho uma criatura que nós temos milhares e milhares e milhões em experiências invertidas no campo, vamos dizer, da experiência física do sexo, e às vezes sofrem horrivelmente. Uns entram para um campo de acordo com o ajuste de cada qual. O outro sofre, quer manter aquela posição, mas o organismo e as suas funções glandulares prendem-no em posições diferenciadas. Deu para entender? Então há uma ressonância, mente, corpo mental, causal, perispírito, tudo obedece a uma linha, não sei, em casos de absoluta exceção,
e que houve uma interferência direta da espiritualidade, que a criatura até, se fosse esperar o perispírito refletir o estômago dele, ia refletir tudo cheio de complicação. Ele vem com o estômago com umas células maravilhosas, mas com o decorrer do tempo, se não tiver cuidado, degenera. Então eu queria dizer para você, Laís, tem esse sentido para todos nós. Temos que lutar. Agora, aquele que tem vontade firme, luta para valer, confiança, é por isso que as células se multiplicam e se morrem e se reproduzem amplamente, porque vai podendo haver alterações no decorrer da vida. Certo? Mas quase sempre é a célula mãe de uma experiência anterior que está voltando na célula neta, dentro da própria estado de mitose interior do corpo. Será que entenderam o que eu falei? Aquela mãe deu lugar a 2 filhas, e quando essas filhas se dividem, ela entra novamente. Ela estava na periferia da célula, psiquicamente falando. Então fica vai e vem, vai e vem, vai e vem. É porque pela aula de passe da Lenice de ontem, eu me diagnostiquei com transtorno bipolar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer. Agora eu estou pensando que pode não ser. É bipolar mesmo. É bipolar mesmo. Aí já é um outro diagnóstico. Aí tem que chamar a turma de psicólogo para poder fazer uma junta e descobrir qual é a posição do paciente que descobre que é bipolar, mas não tem certeza que é bipolar. Então é outro sintoma. Vamos em frente. Quer, por favor. Então, vamos em frente, gente. Esse sopro em seu nariz deu sopro mental, físico, de todo jeito aqui. Vamos lá, gente. Em seus narizes, o fôlego da vida, o homem foi feito alma vivente. Então, notamos que o ato de ser feito alma vivente vem de lá para cá. Isso é que eu queria dizer. E a alma vivificante vem de cá para lá. O processo é o mesmo que nós acabamos para poder fechar. Não vou botar nisso mais não. Certo? Aqui, vivifica e ele descobre que é gente. Individualizou. No campo moral, quando ele descobre que tem que fazer alguma coisa. Né? No campo da vida mental. O vivificante é daqui para lá que você falou? É porque é um assunto que representa um direcionamento dele. A própria emersão do vapor da Terra, ela dá uma ideia assim, de uma solução, de algo que passou pela gente, mas que a gente está irradiando de alguma forma, né? A ideia do próprio sentimento, às vezes, está ligado a essa questão mais líquida. Isso com a base do pó, né? Que é a pedra trabalhada e moída aí pelas intempéries, vai dar o substrato mais um elemento que é o sopro. Uhum. Aqui no português a base da palavra humildade vem de humus, né, que é justamente essa mistura aí de água com pó e tal. Então, nós, como é que a gente equaciona essas 3 etapas aí de sentimento irradiado, né, a base de uma cristalização moída e esse influxo de fora. Quer dizer, essa maleabilidade, essa capacidade plástica, ela tem um elemento que é da gente determinar as bases pelo qual esse sopro pode vir a se expressar também, né? Sem dúvida. Você trouxe uma coisa bastante assim, com N ângulos aí para nós. Repete então, vamos ouvir para o pessoal. Usou uma expressão mais... A nossa irradiação de sentimento, que é essa onda mental que vai nos ajudar a organizar os elementos, né? Essa base, ela é que a receptiva do sopro mental dessa. Algo da fagulha divina nós já temos.
Tá? Não é esse sopro do Espírito. Eu acho que esse sopro foi lá atrás, antes do mineral. Algo da fagulha divina nós já temos. Isso aí como é que diz? Esse sopro é mais para encher, possibilitar que essas possibilidades adormecidas, elas se expressem numa dinâmica. Certo. É o seguinte, porque o sopro em si, a carga em si, ela é neutra com o papel. Na hora que ela só ganha força mesmo quando ela entra em ponto de contato bipolar. Não é isso? Entra o positivo dela. Mas não tem teor de força? É? Na origem não tem teor de força? Tem, mas acontece, mas eu vou dentro do que ele está trazendo, depois eu volto nessa parte aqui. Então você solta uma energia e ela vai acender a luz quando encontra uma linha, ela sozinha é um polo, ela pode ser positiva ou negativa. Então fechou, instaurou o processo da força, deu um sentido, vamos dizer, operacional nela. Então o que ocorre? Essa carga vem sempre de fora, quando a pessoa lá atrás, por N acontecimento, chegou com ela aqui, como o André Luiz define. Tem a crisálida do anjo aqui dentro, lá no início. Então essas forças continuam sendo irradiadas já com outro sentido. É no sentido de fechar o polo. Na hora que houve o reflexo, então houve um impulso para que a criatura, o elemento simples, possa entrar num processo de movimentação. Então lá atrás começam pelas linhas mecânicas, pelo processo, quer dizer, as forças fecham, cada vento que bate, cada calor, cada frio, cada coisa, vai alterando, até que são forças, até que em um determinado momento atinge em reflexos lá de profundidade toca ao despertar. Então o que manda na palavra aqui não é a palavra em si. O que vai mexer no valor intrínseco que você está precisando de abrir é o que vai com essa força em sutilidade. Que é do Lourenço, está aí? Lá fora, né? Nós comentávamos agora há pouco. Esse negócio, quanto mais casca grossa a pessoa assim que não tem nada de mediunidade, parece que ela é orquestrada, um túmulo. É sinal que ele está sendo convocado a irradiar com forças acentuadamente sutis. Porque a sutil quebra todas as resistências, é que nem um laser. Vai lá na intimidade. Então o que acontece? É como ela falou aí. Você solta a força e ela vai encontrar uma ressonância. Então, quanto na hora do passe, o passe é uma energia diferente, está curando o físico da pessoa, por exemplo, agindo nos duplos ou nos outros corpos. Mas a faixa irradiante de profundidade, de toque, essa vai com essa onda. E vai de maneira sutil que você não sabe. É igualzinho radiação. Deu lá, tirou a radiografia, mas cheio de coisa, por quê? Porque não é só aquela coisa lá. Tem algo de forças, tem algo de radiações que poderão prejudicar o próprio elemento, são mais sutis. Então nesse ponto eu queria dizer, não é o que a água leva, porque se a água evapora ela sai purificada, não sai com esses elementos. Então é o que está na essência que manda. Por isso que no curso de passe a gente bate muito nisso. Deixa, não importa se está indo substância curativa, se está indo energia para o fluido, para tal ou qual corpo, para tal ou qual célula, para o rim, para o fígado. Isso é o de fora. Jesus quer que nós operemos com o de dentro, que ele irradiava e que vai nesse material todo. Então nós temos que ter essa ideia de profundidade, que é o toque para a vivificação, não o toque de manter a vida. O toque de manter a vida é mais periférico. O toque de instaurar e manifestar um espírito vivificante é sutil, porque ela não pode ser uma força que constrange a criatura. Ela tem que ser só de toque. E a pessoa aconteceu algo diferente aqui.
Não sei se deu, eu pensei muito, é complexo, é a coisa que está no coração da gente, mas não sei. Mas a Lenice parece que não pegou bem lá, vamos lá, Lenice. Não, é porque esse assunto, ele abre espaço a muitas reflexões. Eu não dou conta, gente. Pega aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Porque esse assunto abre espaço a muitas reflexões em pontos que a gente não tem uma clareza teórica. Então, com isso, surge muita dúvida mesmo. Tá. Surge muita dúvida. Quando é como se a gente estivesse falando de pontos de uma escada, onde cada um está num degrau. Um está abordando um aspecto, o outro está falando de um aspecto. Então, a minha pergunta sobre ser vivo, eu acho que ela vem de encontro à pergunta do Adriano. E quando eu fiz a minha pergunta, eu tinha intimamente uma outra pergunta que eu não verbalizei, que é uma pergunta que para mim já é uma crença em termos de resposta, mas que eu sei que dentro do sistema não é a resposta que seria dada, tá? Dentro do sistema convencional que a gente trabalha. Então eu vou trazer uma esse convite, quem sabe eu saio desse sistema que eu criei, né? Então, se for vale eu sair das vezes, não é, né? Porque o que acontece? A gente aprende o seguinte, como ser vivo, que todo ser vivo tem uma radiação. Não é isso? Sem dúvida. É isso que eu estou falando. Todo ser vivo tem uma radiação. Aí a gente fala assim, não, ser vivo é só o ser orgânico. Então só o ser orgânico tem duplo etéreo. No entanto, nosso trabalho aqui já parte do pressuposto que o vapor é o duplo etéreo da Terra. A Terra não tem só ser orgânico. A Terra tem ser vivo em muitas manifestações. Especialmente se nós pensarmos que o ser vivo é esse aqui, ó, que vem com uma condição potencial como uma mônada. Esse aí, na nossa leitura espiritual, já seria identificado como ser vivo. Não é ainda classificante, mas é vivo. Então aí nós passamos a entender que esse ser, que na descida que nós nos conhecemos, que nós ainda não sabemos qual seria a trajetória, ele já está irradiando alguma coisa. Tá certo? Ele está irradiando alguma coisa. E à medida que ele desce aí nessa trajetória para chegar no ponto mais intensificado da Terra, que seria no mineral, ele está tendo uma irradiação, uma assimilação que nós não sabemos de astralidade, que a gente aprende. Ele está recebendo a astralidade. Até que ponto que essa astralidade não seria a assimilação de elementos do mundo material, que se manifestaria como esse duplo desse ser que se individualiza. E aí nós saímos daquela visão que nós teríamos que fluido vital é só de orgânico. Porque se nós falamos de duplo, de sólido, se nós falamos de elementos que estão expressando uma faceta desse ser vivo, entre aspas, porque está ampliado, desse ser vivo, como sendo o retrato dele espiritual. Aí nós estamos falando de radiação. Nós estamos falando de radiação, nós estamos falando do que é o mental desse ser. Seja ele pedra, seja sabe, qualquer outra expressão. E aí eu falei assim, hoje eu estou conectada com os sofistas, né? Falei com a Alice, hoje ele está no outro e eu estou nesse. E tendo essa percepção, que aí você entende por que a gente fala irmão sol, irmã lua, por que fala irmã pedra, porque são seres vivos. Tá? Então aí seria uma ampliação de conceitos saindo do sistema que até então tem sido colocado como o organizador biológico da sistemática de vida, para uma expressão organizadora para além desses elementos. Me permite só pegar uma caroninha, Sonora? Nós temos uma aura maior aí que interage com o planeta Terra, que é, por exemplo, Jesus como o governador espiritual do planeta. Nisso, pensando assim, que você tem uma individualidade, mas que condiciona toda essa formação de vida com a sua irradiação. E da mesma forma nós com as nossas células. Nós somos uma individualidade, uma célula também, mas nós irradiamos para elas. Né? Então, dentro dessa
combinação de astralidade é que questão 888 do Livro dos Espíritos. Nós estamos sempre sob um maior que nos guia, esclarece, e temos obrigações para com menores, e essa é a dinâmica da vida. O que acontece é o seguinte, isso que a Lenice trouxe é muito sério, muito grave. Porque na realidade, vocês estão integrando conosco uma atividade que nós estamos no pressuposto e que temos que investir nisso para poder falar do ser vivo orgânico mesmo. Entenderam o que eu falei? Para falar dele. Nós estamos nos candidatando a conhecer as ruas de um bairro. E vamos trabalhar com o grande público com as ruas do bairro. Vamos querer mostrar para o grande público que nós conhecemos o bairro inteiro e os moradores e CPF deles. É possível que nós tenhamos que conhecer isso, se possível. Mas vamos nos limitar ao trivial. Porque nós estamos observando aqui que a humanidade que está chegando na regeneração precisa de conteúdo e tem conhecimento. Não quer dizer que nós temos que ter mais do que eles, não. Mas aqui é um grupo que tem esse papel. Não é para formar catedráticos ou PhDs no campo da doutrina, não. É isso aqui. Mas é preciso notar que ela falou aqui. A aura da Terra não tem só, vamos dizer, as emanações dos vegetais, animais, orgânicos no duplo etérico dela, não. Tem também uma irradiação também nas áreas minerais. Porque o ferro, o cálcio, os elementos estão circulando aqui, estão emitindo a sua coloração na minha aura também. E estão ganhando vitalidade na aura pela linha de conexão com as outras partes que diz respeito ao plano orgânico da minha individualidade. Eu falei grego, deu para entender? Entendido? Quer dizer, está tudo misturando, pegando a astralidade. Essa mistura, esse envolvimento significa miscigenação, significa conquista de astralidade. Quando um ser desdobra no campo do efeito físico, da materialização, por que eles são quase sempre a configuração é luminosa? É porque no processo do ectoplasma misturizado tem fósforo. Perceberam? Tem fósforo. Porque tem especificações do fósforo. Tem um que é luminescente. E esse é que é exteriorizado no ectoplasma. Nós tivemos conversas, estudos profundos disso com o companheiro Will Peralva, que estudou isso profundamente com o Chico. Perfeito? Então nós temos que analisar. Então por que tem luminosidade? Então quando numa materialização, o paciente, no caso o médico, solta material que tem muita densificação de fora, tem que cuidar dele, senão ele pode entrar em choques. Porque a luz tem que ser apagada. Não é só para garantir a luminosidade. Não. Então tem esses pontos, como nós não temos condições para ficar penetrando na física, para além do componente nosso aqui, nem no nosso nós temos tempo, quanto mais no outro. Então nós temos que observar, mas falar assim, deve ter coisa por aí. Outros poderiam chegar aqui na nossa frente, estudar esses assuntos e fazer tratados para nós entendermos nas próximas reencarnações tudo isso. Então eu quero lembrar que isso tudo miscigena. Então quando ela falou da questão da aura da Terra, é isso mesmo, é tudo se irradia. E não é só o físico que nós estamos vendo, não, tem o que nós não estamos vendo também. Então dentro da linha do vivente, do vivificante, nós temos aqui o seguinte, eu vou ler um pedacinho aqui para localizar. Quando o filho do pai daquela fazenda, do filho pródigo lá, estava indignado, e o pessoal querendo saber por causa daquelas danças, toda aquela festa, ele diz assim, quer ver? Aqui, ó. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Esse foi achado que eu queria trazer. Porque nós somos achados no início da evolução e somos achados na queda. É o vivente. Quando nós perdemos capacidade gerencial, nós nos entregamos à misericórdia. Está aqui entendendo? Quando é que vai sarar? Deus sabe. Porque ele se fechou de tal maneira que ele não perdeu o direito de viver, perdeu até o corpo físico, perdeu o corpo espiritual, é um ovoide. Mas não perdeu a vida, ele é vivente.
Mas como ele tinha uma certa expressão vivificante, aí que entra o entristecimento geral dele. Mas eu ia todo dia lá e não posso mais. Fica aí. Que é o pagamento kármico, a liquidação das dívidas, frente aos desarranjos que nós também fazemos. Agora, ele falou isso. Vai andando o texto até que mais à frente ele dá outra dica. E ele veio, papai, mas se indignou, continua. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou, e ele disse, filho tal. No final, no versículo 32, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos. Já mostrando o acontecimento da festa, da reintegração. Não houve reintegração? Então, se houve reintegração, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Isso foi vivificante. Nós somos achados pela misericórdia e achamos-nos no novo momento. Será que deu para entender? São duas fases. Ora, esse achou-se demora séculos. Porque o elemento é achado, mas não se acha. E enquanto ele não se acha, ele vai no ramo, vai na linha do vivente. Né? É depois do querer mesmo, seu Honório, depois de ser resgatado e quer mesmo mudar, é que emana esse vapor. Só depois. Aí ele passa, ele quer um elemento dentro do vapor, passa a usar o vapor. O vapor é instrumento de uso dele consciente. Será que deu? Agora podemos para frente? Aqui, seu Honório, eu queria só falar uma coisa com o senhor. Um dia o senhor conversou comigo sobre a existência de uma floresta negra e da gente estar perdido lá dentro. E eu me lembro direitinho como se fosse hoje, o senhor falou comigo assim, mas aí, Edna, quando há aquele sofrimento, e em meio a tudo isso, porque a princípio, primeiro o senhor nos diz que a gente é orientado a não ir para lá, mas a nossa curiosidade, né, a nossa rebeldia que nos leva para lá. E quando o senhor trouxe o sofrimento para mim, está me vindo clara agora a imagem, o senhor falou assim, é como se uma luz acendesse no coração e a espiritualidade de plantão, entre essa misericórdia que o senhor falou, é como se do alto eles avistassem. Acendeu, eles mergulham, vão lá e tiram dessa floresta. Então, esse resgate é porque foi esse achar agora do filho pródigo que o senhor trouxe. Eu fui reencontrada, né, quando fala da ovelha perdida, né, que foi reencontrada e redirecionada. Agora, aceitar essa nova direção e ser capaz de emanar esse vapor aí é trabalho meu. Todos os fatos vão fechar. Quando uma conclusão desta ordem surge para nós, ela tem validade quando tudo se ajusta com naturalidade ao fato. Vamos analisar o André Luiz. Foi achado por Clarence. Esse filho pródigo, o texto principal que levou ele a retornar para a fazenda do pai é a expressão tornando em si. Estão lembrados? Então parece que não foi achado, não. Ele achou. Esse tornando em si foi apenas um lance de misericórdia para tirar do foco do cristal. Da cristalização. Até o próprio cristal pode ter se mexido dentro dele lá. Entendendo? Sei lá o que aconteceu. Algo aconteceu nessa. Então ele deu aquele. Como quem diz, sabe uma coisa, eu fico aqui ralando nessa situação complicada e daqui a pouco está passando bem. Ele foi achado nessa hora. Isso aconteceu com o André Luiz, não foi? Será que não tem um pai? Eu pergunto assim, não é isso? Eu sei que eu não pertenço ao mundo dos vivos. Olha para você ver. Ele quis definir que estava em outra dimensão. E nessa altura o Clarence aparece. Mas para ele se achar, ele teve que ir lá para nosso lar. Os pais devagarinho, estou me achando onde que eu estou efetivamente. É por aí. Continuando, deixa eu ver aqui, não tem ali os minutos. E agora, mesma coisa, hein? De fora para dentro. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente.
e pôs ali o homem que tinha formado. Quer dizer, vamos com calma. A plantação desse jardim foi operado por Deus através da ação dos que nos tutelam a caminhada, através daqueles que estão para uma segunda etapa. O homem vivente está aqui, a alma vivente, e agora é preciso fazer a transposição do vivente para o vivificante, obedecendo a nossa linha de raciocínio. Então plantou o Senhor um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. A nos definir que esse jardim é que vai dar condições, porque o homem já foi feito alma vivente, para atender o que está no versículo 5. Não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então não é uma terra que nós temos que pegar na dureza da infertilidade, não. Ela já vem com potenciais, porque o processo é um processo de continuidade, não um processo da estaca zero. E essa plantação que nós estamos vendo esse jardim são aqueles que estão à nossa frente e que operam isso. Então nós quase sempre usufruímos da alimentação pela misericórdia para partirmos depois para o processo de vivificação, que significa quando nós passamos para a semeadora. Então o que alimenta é vivente, em tese, e aquele que semeia é o vivificante. Porque nós temos direito àquilo que operamos, como diz o capítulo 10 de Mateus. Cada operário é digno do seu salário. Então, de princípio, a felicidade e a paz que nos visita quase sempre é da misericórdia. E nós estamos aprendendo a agir com carinho, com responsabilidade, num novo momento de conflitos. A gente acha que está certo, às vezes não está, nós temos equívocos, embasados naquela linha de conceitos que estão sendo reformulados. E quando eu falo equívocos, não é que eu estava errado no caminho, não. Eu não gosto muito desse negócio de ficar falando que eu estava no caminho errado, não. Eu estava no caminho certo. Porque se não tiver certo, Deus não permitia, não. Porque lá atrás o caminho era esse. O caminho era esse. Hoje é que não é mais. E a reformulação dessa caminhada, ela que representa os primeiros passos nossos no território da humildade que nós comentamos. Vocês mostram os primeiros reflexos da humildade quando você fala assim, eu preciso mudar. Porque nós temos uma egolatria impressionante. Impressionante. Agora nós temos que ter cuidado, porque às vezes você pode cotejar uma linha, isso às vezes acontece com a gente. Eu me confesso que às vezes acontece. O admitir que o outro tem a observação na ótica que eu estou tendo. Isso nós temos que ter cuidado, porque às vezes ele está falando uma coisa dentro do componente relativo dele. E eu entendo dentro da minha observação naquele fato. Isso às vezes tem nos levado a equívocos relativamente às pessoas. A pessoa fala qualquer coisa, falou isso, então falou, tá bom, é por aí, eu vou por aqui. Mas ela pensou, falou num momento às vezes de exacerbação, não é isso? Emocionalmente, e fala aqui, ou fala assim, falou, quando eu falo, é assim. Mas quando a pessoa fala, não é assim, é no relativo. Mas até hoje você está falando, não foi no sentido que eu falei, não. Não é isso? Então é por isso que na medida que a gente avança, nós vamos sendo convocados a ter esse cuidado relativamente às manifestações das pessoas. Eu às vezes me culpo por muitas coisas, principalmente nessa ótica. Porque eu sou muito, procuro ser, porque se eu não procurar ser leal com as pessoas,
especialmente na área que a gente convive, quem que vai ser? Agora, às vezes, você dá um investimento numa ótica que é a nossa, mas não é daquele que falou. Então tem que ter cuidado. Eu acostumado a ler Emmanuel, eu estou tentando ver a ótica dele, para me enquadrar na dele, mas eu tenho que ver nem Emmanuel só, não. Se eu estou enquadrado na ótica dele, não. Eu tenho que ver se o meu interlocutor está na ótica refletida do meu campo pessoal. Será que deu para entender? Então tem muitas dificuldades, muitas dores, muitos sofrimentos e desajustes, às vezes entre criaturas que se amam, que se entendem, por falta não é só da compreensão, não. Porque a compreensão é dinâmica também. Ah, compreendi. Ah, entendi. Entendi, esse é papo furado, não entendeu nada. Esse grau de compreensão, analisemos o verbo compreender. Tem algo que é dinâmico dentro dele, não tem? Que é equacionável dentro dele. Percebeu? Quer falar algo, Lenilson? Está de acordo? É por aí que nós temos que trabalhar. Porque na realidade, senão nós criamos muitas dificuldades e às vezes resistências complexas. Quando o senhor fala compreender, senhor Honório, é compreender e saber esperar, né? O tempo certo, necessário. Quando você compreende efetivamente, você não tem nem que preocupar em esperar, porque já está implícito da sua depreensão disso. Porque o compreender, vamos dizer, envolve um processo de respeitar o posicionamento que a pessoa tem. E nós temos que aprender a conviver com isso. Eu quero dizer que nesse ponto ninguém é professor de ninguém. Não. Todos nós somos excelentes colaboradores de todas as pessoas. Então, o jardim foi nos entregue na mão. Então, nós estamos dentro do seguinte texto. Estou fazendo correlação para vocês poderem depois com calma ir refletindo. No capítulo 4 de João, mostra essa linha natural. Capítulo 4 de João, versículo 31. Deixa eu ver aqui, não. Versículo 35, do capítulo 4 de João. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, porque já estão brancas para a ceifa. O que significa isso? É que aquele que está saindo de um processo, está num jardim, e começou a reconhecer a grandeza desse jardim, em nome da misericórdia, ele não tem que ficar esperando a linha natural dos acontecimentos. Ele tem que partir para um processo de decodificação, de exame, de levantamento, de diagnóstico. Então, o que acontece? Eu fico assim, eu sei que eu estou cheio de dívida, que eu estou devendo muito, e fico esperando a doença vir para pagar. O inteligente está aqui, ó. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas. Sabe uma coisa? Fazer um curso de passo, eu vou dar passo antes que minha doença apareça. Porque quando ela aparecer, eu não tenho nem que manifestar mais. Isso é consciência de vivificação. Em vez de eu estou precisando aprender. Sabe qual é a melhor forma de aprender? É ser paciente com os outros e não quer perguntar. Você tem que saber uma coisa, sabe aquele livro? Ah, não tem tempo agora não. E é estudioso da doutrina. Não acha mesmo. Porque no primeiro momento em que alguém chegou e falou assim, você sabe qual é o livro que está isso? Ah, não tem tempo, eu vou olhar para você. Para tudo. Você que está gastando horas e horas debulhando livro. Abra a mão de 1 minuto ou 2. Isso significa decretação pessoal, atestado de bom senso. Perde a chance, não. Se você não puder, você fala, eu vou olhar e te dou uma resposta. Dá seu telefone aí. E olha mesmo. Porque esse começou a notar que virou a faixa. A misericórdia está procurando ele. É o jardim pronto. Então diz aqui assim, mais à frente. E o que ceifa recebe galardão, ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem.
Porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia e outro que ceifa. Então, sempre nós estamos ceifando o que não plantamos. Misericórdia. E estamos deixando o outro ceifar daquilo que nós plantamos. O dia que o outro começa a receber aquilo que não plantou e que nós é que plantamos, nós começamos a encontrar o que nós estamos fazendo na vida. Porque aquele que planta, como aquele que ceifa, não passa fome. Perfeito? Uns casos pessoais que marcam a vida da gente. Só analisar a nossa própria vida se não tem isso. Há 20 anos atrás... Então isso é normal. O pessoal chora comigo e com você. É engraçado. A gente sofre, na hora vem lá o diretor para receber os louros da imprensa. É assim mesmo. Quem não descobriu isso, o que manda é o gáudio íntimo. Certo? É o gáudio. Agora nós ficamos, quando nós ficamos reclamando, eu trabalhei a vida inteira, chega outro, faço. A gente reclama, não está preparado para o processo de plantação e colheita. Ainda é inconformada. Porque os legítimos valores, as respostas legítimas, elas são dadas no sorriso do semelhante ou de um grupo, quando a gente fala no anônimo. O que é isso? Não é da imprensa, não. Nem da esquema de televisão, não. Tem que aprender a calar, a fazer. Porque Jesus e os Espíritos nos ensinaram assim, ou têm ensinado assim. Vamos lá, pode falar. Lembrando dos passos lá da sabedoria de saber, querer, ousar e calar. A gente só consegue querer depois de saber. Exatamente. É uma sequência muito especial que nós temos atrás disso. Então fica o registro, porque hoje a nossa reunião foi toda em cima disso. Sabe qual é que foi o tema básico da nossa reunião hoje? Quem que arrisca? Humildade. Humildade. Hoje nós tivemos uma reunião sobre humildade. Vamos pensar nisso. Isso aí, né? Hoje, a gente pode dizer que nós somos uma escola hoje, que a lei é única. Eu só agradecer, nada reclamar. Nós vamos agradecer ao alto, já que a Diana falou que é de agradecer, pelas dádivas recolhidas e pedir bênçãos de paz e de harmonia para os corações. Denise, por favor. Mantermos mais tranquilidade, dominamos os nossos pensamentos e sentimentos e levamos ao alto a nossa gratidão por todas as oportunidades que nos chegam, como um plantio divino, como doações e estímulos ao nosso crescimento espiritual. Nós aproveitamos a oportunidade para rogarmos ao alto, a Deus nosso Pai, àqueles que nos superam a caminhada, recursos renovados que nos permitam visualizar nas experiências e nessas mesmas oportunidades os pontos determinantes que nos tocam, a intimidade, como recurso de crescimento e luz. E que saibamos, portanto, aproveitá-los para edificarmos em nós mesmos os valores espirituais que representam o propósito superior das nossas existências. Para que, ao finalizarmos a nossa jornada no plano físico,
saibamos levar o tesouro, componentes duradouros que nos libertem de nós mesmos. Que a paz possa envolver todos aqueles vinculados ao nosso trabalho que aqui não estiveram nesta manhã, mas que acima de tudo possa essa paz ser irradiada em favor de toda a nossa terra. Nesta prece, agradecidos a Deus pelo amparo recebido, nós vamos por interromper para que faça todos essa nossa